Olá, meus irmãos, aqui estamos para mais esse encontro em torno do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Continuando o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Mas antes de iniciarmos, como sempre fazemos, vamos fazer a nossa prece inicial. Querido Jesus, quanta gratidão te temos por tua assistência em nossa vida. Te pedimos, Mestre querido, inspira-nos a caminhar na trilha do amor, da paz, da harmonia e do equilíbrio. Inspira-nos às práticas dos bens salutares. Inspira-nos à prática da fraternidade. Inspira-nos a buscar o conhecimento da renovação espiritual, através da codificação espírita, de obras que nos leve ao engrandecimento espiritual. Inspira-nos, Jesus, a ter piedade, compaixão e compreensão dos outros. Assim sendo, Jesus, te pedimos permissão para mais essa noite, esse dia de estudo. Sê conosco. Com a certeza de Jesus entre nós, vamos fazer a leitura da mensagem que eu reservei para o estudo de hoje. Amor fraternal. Do livro Pão Nosso, Médium Chico Xavier, Espírito Emmanuel. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais, podem ser manifestações muito santas da alma. Quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior, contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações impróprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme, que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombra. O apelo evangélico, por isto mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com júbilo dos companheiros. Sentem-se felizes com a aventura que lhes visita os semelhantes. As afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Está aí a mensagem do Emmanuel falando, da fraternidade universal, do amor, da prática do respeito e ao mesmo tempo de cuidados corretos, não exacerbados, exagerados, como alguns de nós às vezes praticamos. Que essa mensagem então sirva de norte para a nossa reflexão de hoje, onde o tema é parentesco corporal e parentesco espiritual, que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. E assim está no Evangelho. Os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. O corpo gera o corpo,
Porém, o espírito não é gerado pelo espírito, porque já existia antes da gestação do corpo. Não foram os pais que geraram o espírito de seu filho. Eles apenas forneceram-lhe um corpo carnal. Além disso, devem ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, principalmente como parentes próximos, são quase sempre ligados por laços de simpatia, unidos por relações anteriores, que são demonstrados na afeição mútua durante a vida terrena. Pode acontecer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se manifestam por suas aversões na terra, e elas servirão de provação entre eles. Portanto, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da afinidade de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É assim que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Eles se querem, se procuram, sentem prazer em estar juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como aliás se vê todos os dias, questão que só o Espiritismo pode explicar pela pluralidade das existências. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortificam pela purificação e prosseguirão no mundo dos espíritos, por meio das muitas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, acabam com o tempo e muitas vezes se desfazem moralmente já na existência atual. Foi isto que Jesus quis ensinar naquele momento, dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e eis os meus irmãos, ou seja, minha família pelos laços do Espírito, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã, minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa no relato de São Marcos, que diz terem eles a intenção de prender Jesus sob o pretexto de que estava fora de si. Aí Kardec destaca que esse termo fora de si seria louco, né? A gente continua. Jesus, informado da chegada de seus parentes e sabedor de que pensavam a seu respeito, aproveita a oportunidade para transmitir aos seus discípulos o ensinamento sobre o ponto de vista da família universal, da família espiritual. Eis meus verdadeiros irmãos. E como sua mãe se achava entre eles, generaliza o ensinamento. Não devemos de nenhuma forma entender, entretanto, que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, ou que tinha por ela indiferença. Sua conduta, em outras ocasiões, comprova suficientemente o contrário. Vale salientar esse destaque, né? Porque algumas pessoas interpretam errado a colocação aqui dessa passagem evangélica, quando Jesus apresenta a todos como sua família espiritual. Mas ele sabia, evidentemente, o laço de família e de afeto que existia entre ele e sua mãe e também seus irmãos corporais, claro, seus primos, enfim. Mas eu quero fazer um destaque aqui para o aspecto das relações familiares e que esse texto traz com muita preciosidade. Quando no texto é comentado que muitas vezes os espíritos são afins
não pelos laços de família, mas pelos laços da amizade. Isso é uma das coisas mais lindas que vem comprovar essa multiplicidade de existências, né? A pluralidade das existências, um dos tópicos que comprova a existência eterna dos espíritos e que o Espiritismo traz muito bem. E que, às vezes, em família, nós não conseguimos nos relacionar bem com os nossos irmãos. Claro que isso não é uma regra. Na minha opinião, isso é até uma exceção, porque muitas famílias se mantêm muito bem estruturadas, são mantidas pelos laços de afetividade, pelos laços que os ligam. Às vezes, na fase mais jovem, tem algumas repelências, né? Mas terminam se unificando porque terminam compreendendo qual é o propósito da família, que é justamente essa evolução em espírito, e a família vai se ajudando para seguir nessa trilha de redenção, nessa trilha evolutiva espiritual. Mas realmente, vale destacar a forma mais abrangente do termo, quando se fala que sim, temos a família corporal, que também é uma família espiritual por conta das propostas evolutivas, morais, das propostas de redenção, de reajuste do passado espiritual que muitos de nós tivemos e que precisamos desse reencontro para esse ajuste e para dar continuidade no nosso progresso. Mas também tem a família espiritual que se expande para o campo da universalidade das relações dos espíritos. E isso é muito importante destacar para que nós possamos entender por que tanto afeto entre as pessoas. Por que nós conseguimos gostar tanto de um e de outro. Porque é tão possível se sentir esse amor fraternal, conforme o texto do Emmanuel, entre tantos seres, entre tantos espíritos. E a gente vê isso comprovadamente, explícito, nas nossas relações nos nossos centros espíritas. Quando é possível, então, nós definirmos essa relação de irmãos espirituais. É muito bonito tudo isso, muito verdade, é claro, e que nós devemos ter muita convicção sobre esse fato. Nós não estamos perdidos no tempo e nós não somos tão somente individualidades, nós somos plurais, vamos dizer assim, porque precisamos uns dos outros para subir a escada evolutiva. E isso tem que ser muito concreto em nosso pensamento. Meus irmãos, estamos unidos por um ideal de crescimento. Crescimento rumo a Jesus, rumo a Deus, rumo à progressão moral da espiritualidade de todos nós espíritos eternos. Então, com essa reflexão e com esse belo texto do Evangelho que nos esclarece tanta coisa, vamos encerrar com a prece. Em gratidão a Ti, Jesus, Deus Pai amado, e todos os espíritos que nos guiam e nos levam além, nos fortalecendo no caminhar, inspirando-nos para o bom proceder, nós queremos Te agradecer por mais esse encontro contigo e com o Teu Evangelho que tanto nos ensinam. Ilumina, Jesus, todos os nossos irmãos que se conectam conosco nesse momento e que recebam as bênçãos do Teu amor. Sê conosco, Jesus. Muita paz, meus irmãos, e até o nosso próximo Evangelho.